Para uma vida saudável, pequenas mudanças de hábitos podem fazer uma grande diferença. Faça exercícios físicos. Inclua frutas e verduras na sua alimentação. Não fume e mantenha sua saúde em dia. Para uma vida saudável, conte com quem entende de saúde. Conte com a Pronto Clínica. Atendimento médico, fisioterápico, ultrassonográfico e laboratorial. Pronto Clínica. Ligue 3291-2121, Avenida L 780, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. De segunda a sexta, Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde de 12h30, 13h, aqui na Rádio Assunção. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção. Agora tem melhores resultados, excelentes prazos, crédito na mão. A Unicred tem mais atendimento personalizado e mais vantagens pra você. Profissional da área de saúde ou quem vai empreender. A Unicred Fortaleza agora é Unicred Ceará, a união que traz mais vantagens para você. Coopere-se. Ligue 8540121100. A Unicred é mais você. Para uma vida tranquila, pequenos cuidados podem fazer uma grande diferença. Faça contratos seguros. Contrate sempre um advogado. Para uma vida tranquila, conte com a Pronto Service. Assessoria e consultoria para municípios, pessoas físicas e empresas. Administração de imóveis e tudo para a sua segurança administrativa. Pronto Service. Ligue 3291-3588, Avenida L 780, primeiro andar, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Meus queridos e queridos ouvintes, obrigado pela audiência, sejam todos bem-vindos à Cadeia Cearense da Saúde. Rádio Assunção AM 620, Rádio Esperança FM 106,1, Rádio Cultura FM 87,9 e mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o Ceará. Meus amigos, quem nunca fez uma refeição rápida na rua? Quem nunca comeu um lanche nos estádios ou nas praias? Todos nós. Hoje, o nosso programa vai tratar de segurança alimentar na preparação de comidas de rua. Esse é o tema principal do Saúde em Dia. Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, aqui na Rádio Assunção. Produção do médico Arruda Bastos. Saúde em Dia, entrevista. Hoje vamos entrevistar a doutora Maria José Pinheiro, ela que é nutricionista e instrutora do programa SESI Cozinha Brasil. E o tema, como eu já falei na abertura, é segurança alimentar na preparação de comidas de rua. E aí, agradecendo a doutora Mazé, como ela é conhecida, eu pergunto, doutora Mazé, o que é comida de rua? Comida de rua é a refeição elaborada, às vezes em casa ou mesmo na rua, e é comercializada, na qual a gente compramos, como você já citou, de ambulantes que estão em estádios, na praia.
e mesmo próximo às indústrias, às fábricas, que a gente encontra no nosso dia a dia para fazer aquele lanche rápido. Então, uma comida no estádio, na praia, num vendedor, comida no restaurante, aí já tem uma classificação maior, porque ele já deixa de ser um empreendedor individual e passa mais para uma refeição mais formal, que a gente chama de refeição coletiva. Bom, doutor, então me diga o que é realmente um alimento seguro. É todo aquele alimento que você consome que ele não vai lhe causar nenhum dano à sua saúde. Bom, me diga uma coisa, quais os principais, essas perguntas, eu vou avisar novamente, estão chegando pela internet, nós postamos desde ontem, mas os ouvintes podem participar também durante o programa, encaminhando para o facebook.com/Arruda Bastos ou então pelo Twitter Arruda Bastos. Mas eu tenho já algumas perguntas aqui, doutora Mazé. É uma pergunta que veio de um ouvinte, a dona Maria Lúcia, ela pergunta o seguinte: quais os principais contaminantes dos alimentos? Temos 3 classificações: os físicos, os químicos e os biológicos. Então me diga aí, eu até vou perguntar, tem outra pergunta aqui. Um cabelo encontrado na comida, num sanduíche, num cai-duro, ele é considerado o quê? Um contaminante físico, químico ou biológico? Ele se enquadra mais no contaminante físico, mas pode também vir a ter algum contaminante biológico. Quando, por exemplo, a pessoa tem caspa, produzido através de fungos, então ele passa a ter também uma contaminação biológica. Então, vamos falar, eu sei que tem muita pergunta a respeito disso. Me diga logo o que são contaminantes físicos, o que são contaminantes químicos e o que são contaminantes biológicos. Os físicos são substâncias sólidas, aquelas que a gente visualiza no nosso prato, né? Que pode ser pedras, cacos de vidro, prego, osso, né, pedaço de osso, por exemplo, quando a dona de casa está cortando uma carcaça e aí fica uma pontinha misturada com os outros pedaços e a gente não visualiza. Na hora de ingerir, você pode sofrer algum dano à sua integridade do organismo por conta dessa presença de osso. O mesmo pode acontecer com espinhas de peixe também. Ou uma pedra ao quebrar um dente. Doutora, mas o mais comum é pedra mesmo, né? Mais comum é pedra, principalmente no feijão. Principalmente no feijão. Por isso precisa catar o feijão direitinho. Mas e os químicos? Os químicos são os principais agentes, são os detergentes, os desinfetantes, aqueles produtos que nós normalmente usamos como limpeza na nossa casa. Então a gente tem que ter o cuidado de não deixar próximo. Eu fiz o meu supermercado, comprei produtos de limpeza, não posso deixar junto com os gêneros alimentícios. Por exemplo, peguei um pacote de arroz e um detergente. Aí eles não podem ficar junto porque pode haver uma contaminação. Aí tem que separar na própria dispensa. Na dispensa. Isso que a senhora fala que compras. Detergente é porque lavou a panela e não limpou direitinho? Pronto. Ou porque essa mistura mesmo do alimento ainda não produzido? Até o odor do próprio detergente, o cheiro dele, né, característico, pode vir a causar algum tipo de contaminação. Agora eu ressalto, aproveitando que você falou, um dos pontos também crítico na contaminação química é quando a dona de casa normalmente lava as louças apressada e deixa resíduos de espuma antes de enxugar para utilizar as vasilhas. É fácil, normal eu pegar, abrir o meu armário, pego uma panela para fazer um arroz. Aí pode estar sujo, não, vou lavar rapidinho e aí não enxago direito. Deixo resíduo de espuma e na hora de eu produzir esse arroz, lavar esses resíduos entrarem no produto e aí eu vou ter uma contaminação química por conta disso. Bom, esse nosso programa é muito escutado pelas donas de casa, né? Estão produzindo aí, estão preparando às vezes o jantar, o almoço, ou uma refeição, os cuidados que tem que ter com a limpeza realmente dos utensílios. Isso. Mas os contaminantes biológicos? Os biológicos, esses são os mais graves. Normalmente as doenças transmitidas por alimento são a causa principal, são a presença de micro-organismos, que pode ser através de bactérias, vírus, fungos ou mesmo os parasitas. A gravidade dele é tão grande que pode, entre alguns desses contaminantes, levar à morte. Bom, estamos aqui com o Ronald Machado. Ronald, você faz muita refeição na rua? Faço, muita, e corro o risco de morrer. Esse aqui é o grande problema. Doutora, eu tenho uma indagação interessante para fazer, porque é muito popular. Isso. As pessoas comem coxinhas, aquelas coxinhas feitas em casa, que você olha, dá vontade de comer a coxinha. Mas você não sabe que aquela coxinha tem uma previsão de data para estar presente. Isso.
a salada também de fruta, que só tem um dia para você comer. E muitas vezes não é acrescentado na... Pronto, ainda depende da temperatura. Só para completar. Existe uma recomendação do padrão FIFA, agora, que em determinados estabelecimentos tem que ter uma placa com a validade de cada produto daquele, o indicativo, e a parte nutricional. Como é que a senhora vê essa questão? E até porque o grande público está querendo saber. Aquela coxinha, que, aliás, muita gente já morreu com o problema de indigestão, doutor? Sim, pode causar uma problema estomacal, né? Vamos dizer assim. Uma infecção grave. Doutora, com a resposta. Pronto, olha só, além dos cuidados que você já falou, a questão da validade, esses produtos têm curta validade, normalmente um dia, né? Desde que ele esteja também na temperatura adequada. Por exemplo, um dos riscos grandes numa coxinha, você tem que manter esse produto numa temperatura em torno de 40 a 60 graus, para você garantir que não haja nenhuma multiplicação de micro-organismos que possa estar presente. No caso da salada de fruta, como você citou, a questão ela deveria estar num ambiente, por exemplo, um ambulante vai vender na praia que tenha nesse isopor dele um pouco de gelo para manter numa temperatura mais baixa, já que as frutas e verduras precisam de uma refrigeração de 8 até no máximo 16 graus. Vocês estão... Só para completar a pergunta, o padrão FIFA, ele está sendo obedecido, inclusive o PROCON e os DECON estão em cima disso. Pronto, isso é uma busca constante, né? Mas a gente sabe que, no caso da comida de rua, é mais difícil você alcançar esse índice, até mesmo porque as pessoas que vendem não estão preparadas, não têm o conhecimento técnico para isso. Então, aproveitando aqui, doutora Mazé, tem um projeto que eu li, eu queria que a senhora esclarecesse, um projeto do SEBRAE com o SESI, chamado Comida de Rua. Esse projeto é visando esse período da Copa? Ou não? Isso. Como é que ele funciona, esse projeto? O convênio SESI-SEBRAE surgiu, foi assinado esse ano, né, com a intenção de, nas 12 cidades sede, atuar na parte de capacitação do microempreendedor individual, que são justamente ambulantes, né, que estão à venda dessas comidas de rua. As pessoas capacitadas, elas são ambulantes que trabalham sozinhos ou que tenham no máximo uma pessoa ajudando, né, um empregado. Eles serão capacitados pelo SESI através do programa SESI Cozinha Brasil, é um programa que vai capacitar a parte nutricional, e o SEBRAE vai entrar com a parte do empreendedorismo. Bom, então deixa eu agradecer só aqui, viu, antes que eu esqueça, agradecer a doutora Cassandra Moraes, ela que é a gerente de qualidade de vida do SESI. Nós estamos entrevistando aqui a doutora Maria José Pinheiro, a doutora Mazé, que é nutricionista e instrutora do programa SESI Cozinha Brasil. Mas, só uma pergunta que está chegando aqui pela internet, bem rápido. Qual a orientação que a senhora pode dar para a dona de casa que está escutando nosso programa agora, para que ela tenha realmente um ambiente seguro na sua cozinha? Alguns cuidados têm que ser primordial. Por exemplo, a dona de casa ela tem que estar atenta à higiene pessoal dela, à higiene do ambiente e também à questão de utensílios que ela utiliza. Um dos principais pontos contaminantes, além da higienização das mãos, que isso é primordial, é o uso do pano de prato, da esponja de prato que a gente lava, as louças e muitas vezes deixa a esponja suja, terminou de lavar. As minhas louças deixei a esponja suja com resíduo de alimento. Esse resíduo de alimento serve para a multiplicação dos micro-organismos. Quer dizer, os perigos biológicos aparecem nesse momento. Doutora Maria José é uma lutadora. Doutora, me diga uma coisa. É quase impossível 100% da higiene. Eu acho que é 100%, não existe. Mas eu quero conversar o dia a dia das pessoas, que é o uso do self-service. Pronto. As pessoas deitam em cima do self-service e muitas vezes começam a conversar e jogar a saliva em cima da comida dos outros. Foi recomendado recentemente a proteção desses alimentos. Mas não tem jeito, você levanta a tampa e fica falando lá. E aí, doutora? É um problema. E é um risco grande de doenças, assim, de infecção, principalmente... É um matador. Pelos Staphylococcus aureus, né, que é comum na nossa região por conta da nossa temperatura, que é muito alta.
Então, a proliferação desse micro-organismo é muito grande. O que a gente tem que ter cuidado na hora que estiver utilizando o self-service, observar se a temperatura do balcão térmico, onde a refeição está colocada, está sendo servida, está numa temperatura boa, adequada, que seria em torno de 60 graus. Doutor, eu quero complementar. Eu fui dono de restaurante. O resto, eu não fazia, mas o resto que sobra do almoço, eles recomendam, as pessoas que trabalham na cozinha, vamos fazer uma sopa para tardinha, comer, tomar aquela sopa. É possível que se faça uma sopa saudável com o resto que sobrou da panela? Olha só, os alimentos que ficaram, por exemplo, na panela antes de ser levado ao balcão térmico, você pode até reaproveitar. Como? Desde que você garanta uma temperatura alta e que seja servido, essa temperatura permaneça até a hora de servir. Agora, aquela comida que ficou no balcão térmico, em que as pessoas passaram e que estavam se servindo, essa tem que ser realmente desprezada. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, estamos entrevistando a doutora Maria José Pinheiro, doutora Mazé, que é nutricionista, instrutora do programa SESI Cozinha Brasil. Tá chegando uma pergunta aqui, a senhora falou muito de temperatura, e a pergunta é a seguinte: quais os alimentos que devem ser acondicionados numa temperatura baixa e quais aqueles alimentos que devem estar nessa temperatura mais alta? A senhora podia resumidamente falar isso? Pronto, olha só. Frutas e verduras, principalmente que você consome cru, tem que estar numa temperatura mais baixa, de 8 a 16 graus. Já os alimentos cozidos, que a gente utilizou a temperatura no processo de elaboração dos pratos, esse realmente precisa estar em temperatura em torno de 60 graus. A temperatura mínima, 60 graus. Certo. Doutora, deixa eu ver aqui uma pergunta que chega agora pela internet. Pergunta o seguinte: o Ronald falou aqui que teve um restaurante. Não sei que ano foi, não sei se eu era nascido nessa época. 88. 88 eu já era nascido. Alibi. Esse nome é Alibi, é bastante conhecido. Estão fazendo aqui. Mas pergunta o seguinte: o ouvinte quer saber quais os locais de maior contaminação, né? Quais os locais onde existe mais contaminação? Se no restaurante do Ronald, certo? Se nas residências ou em que outro tipo de ambiente onde a alimentação é servida? Olha só, para nossa surpresa, o maior índice de contaminação, segundo a pesquisa realizada pela Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, em 2005, as residências é o nosso principal foco de contaminação alimentar. Em torno de 48,5%. Vem seguido de restaurantes, quase 19%, e logo mais as escolas, em torno de 12%. As escolas, a senhora coloca também as indústrias, restaurantes de indústria? Restaurantes de indústrias, restaurantes comerciais. Fica nessa faixa aí das escolas, né? Nas escolas, escolas mesmo, públicas ou particulares. Certo. Os lanches servidos como merenda escola ou as lanchonetes. Então a senhora vê o seguinte: as residências, os domicílios que as pessoas fazem o alimento para o seu próprio consumo, e as residências que fazem o alimento para comercializar exatamente nesse comércio de rua, né? Exatamente. Então aí nós temos, esse programa tem que alertar as pessoas, tanto os microempreendedores ou aqueles que são até menores do que microempreendedor, porque eles fazem ali as coxinhas, o pastel, ou levam as coisas para vender na praia, para vender no estádio, etc., o cai duro e outro tipo de alimento, como aqueles que têm um comércio maior, um restaurante maior, porque essa pesquisa é da Secretaria de Vigilância à Saúde do Ministério da Saúde. Então é uma pesquisa oficial, né? Isso. Pesquisa oficial. Doutora, tem mais uma dúvida, é com relação aos enlatados. As pessoas acham que o enlatado resolve o problema. Muitas vezes você abre uma lata de manteiga, por exemplo, e aparece um ferrugemzinho, uma ferrugem lá, como uma lata de sardinha e tal. E não se preparam para ver também a validade, que me parece que é meio fajuta lá, mas vamos supor que não, né? Quais são os cuidados que devem ter? Inclusive aqueles hoje empacotados de plástico, que vem a salsicha, que vem o sanduíche, que vem o seu próprio sanduíche está vindo agora empacotado. Como é que funciona isso? É difícil, eu sei que é difícil, mas a senhora pode desenrolar isso aí.
O que eu digo para todos os ouvintes é, primeira coisa, ao comprar, é observar a data de validade. Isso é um indício importante. Mas fora isso, tem alguns cuidados que a gente deve ter. Porque o produto pode estar na data de validade, mas não estar próprio para o uso. Por exemplo, uma lata que ela esteja enferrujada ou amassada deve ser desprezada. Nós não devemos consumi-la, porque há um risco muito sério de contaminação. Mesmo que seja mais barato, né? Mesmo que seja mais barato. Uma coisa que a gente verifica muito aqui na nossa cidade é a venda de ovos rachados. E aí coloca o preço baixo, mas a dona de casa normalmente compra porque é algo mais barato e não sabe ela que pode estar causando um dano sério à saúde dela. Olha só, as aves e os ovos, através das aves, né, pode ter uma contaminação biológica de uma bactéria chamada salmonela. E essa salmonela, uma vez presente, se o indivíduo estiver, o consumidor, ele estiver com as suas defesas, seu sistema imunológico baixo, ele pode vir a óbito. Doutor, ele perde, só para completar, doutor, porque eu sou entusiasmado porque eu fui dono de restaurante. Que bom. Quando você pega um peixe e põe na geladeira e depois tira do congelador e depois volta de novo, com 3, 4 ida e volta, eu tenho a impressão que os nutrientes daquele material perde a qualidade, assim como o frango também. Fica bem branquinho, eu tenho que jogar no lixo. Olha só, a questão não seria tanta perda de nutrientes pelo congelar ou descongelar até mesmo, porque o exudado, o líquido que é eliminado quando você descongela, parte dos nutrientes você até perde. Mas a questão maior, o perigo maior está na contaminação microbiológica, principalmente porque no processo de descongelar, eu estou dando temperatura ideal para que as bactérias, ou vírus, ou fungos cresçam. A temperatura para que esses micro-organismos eles cresçam é em torno de 15 a 60 graus. Então, de 15 a 60 graus, quando eu descongelo, aqui no Ceará, por exemplo, temperatura em torno de 32 graus, é temperatura ideal para multiplicação. E para deixar os nossos ouvintes ainda mais atentos e alertos, uma única bactéria, se ela tiver em condição de temperatura em torno de 37 graus, se ela estiver alimento, e desde que esse alimento tenha água na sua constituição, o que vai acontecer? Uma única bactéria vai se transformar em 1 milhão durante 6 horas. E o sal protege? O sal ele é um conservante natural. O que ele faz? O sal desidrata o alimento. E no processo de desidratação, sem a água, as bactérias não se desenvolvem rapidamente, não se multiplicam. Bom, obrigado, doutor. Mas se eu soubesse que o Rony tinha sido proprietário de restaurante, nós íamos produzir ainda uma série de perguntas. Mas um ouvinte pergunta o seguinte: hoje é muito comum o consumo de alimentos crus, inclusive aí sushis, e etc, etc, etc. Qual o cuidado que o nosso ouvinte tem que ter em termos de se alimentar desses alimentos que não são cozidos ou preparados? Olha só, alimentos crus. No caso, por exemplo, do sushi, você tem que estar atento ao ambiente onde você está comprando. Porque fica difícil você visivelmente observar se aquela porção de peixe que está sendo servida para você está contaminada ou não, uma vez que os micro-organismos eles não são visíveis a olho nu. Agora, outros produtos como frutas e vegetais, alface, tomate, o que for da horta, que nós venhamos a consumir cru, a gente deve sim dar um tratamento à base de solução clorada, utilizando ou a água sanitária ou hipoclorito. Doutora, mas é uma pergunta que vem com relação ao desperdício. Esse trabalho que a senhora faz como instrutora do programa SESI Cozinha Brasil, também trata de desperdício, porque nós vemos tanto desperdício, não sei se no restaurante do Ronald tinha desperdício, mas eu acho que de uma forma geral tem desperdício. A senhora tem nas suas aulas, nesses cursos, batido também com relação ao desperdício, o aproveitamento de cascas, etc, etc? Isso é foco aqui no programa SESI Cozinha Brasil, né? Nós temos como função primordial estabelecer padrões de hábitos alimentares ideais, né? A gente procura falar de uma alimentação saudável, mas focar sempre a questão de desperdício. Por quê? Uma vez que a gente sabe que a população brasileira, por mais que nós tenhamos crescido economicamente, né? Podemos até comprar mais produtos do que tínhamos alguns anos atrás. Embora isso, a gente está escolhendo mal. Então, a gente precisa focar nisso. E a deficiência maior do brasileiro hoje não é tanto de
carboidrato de energia como era no passado. Hoje é em micronutrientes, vitaminas e sais minerais. Que são esses itens que estão presentes nos alimentos que vai nos trazer uma melhor qualidade de vida, uma vez que ele nos promove a saúde. Ô, doutora, recentemente nós tivemos um problema no Brasil com relação a um produto de um fabricante chamado Adams, que eram laranjas, sucos e tal, e que tinham conservantes para manter a qualidade por muito tempo e vender por muito tempo. Eu trabalhei com leite de pacote, de saco de leite. E tínhamos problemas demais, porque entra e sai, a história de eu entrar e sair na geladeira e tal. E o café também, porque nós tínhamos o café. Qual é a qualidade do café e até quanto tempo ela pode permanecer numa garrafa térmica? E o leite, ele entrando e saindo, tipo, na geladeira, ele pode ser prejudicado também? Também. São produtos que a gente tem que estar avaliando. Por exemplo, o nosso café, a gente tem que garantir que a temperatura da nossa garrafa esteja bem. Por exemplo, aquele café que você coloca na garrafa e com pouco, 2, 3 horas já está esfriando, então há um risco maior na saúde. Até na hora de comprar o cafezinho na rua, para você tomar, esteja atenta se ele está bem quente. Então, com relação ao leite, o tirar da geladeira, eu estou promovendo o quê? Estou fazendo com que a temperatura desse leite aumente, saia do processo de refrigeração, que é em torno de 8 a 16 graus, e com isso faz com que as bactérias que estão presentes no leite, ele venha se desenvolver. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Ferver sempre antes de consumir. Eu não tomo leite sem ser vivido. Mas, doutora Mazé, uma pergunta aqui com relação à carne moída. Diz que muitas pessoas botam aquela carne ali, e isso é muito comum no supermercado. Está lá aquela peça de carne lá. Depois a carne se transforma em carne moída. Isso não é devemos ficar atento com relação a comprar carne moída? Olha só, não fala a questão da carne moída em si, mas assim, na hora de você escolher qualquer produto que tenha proteína, que tenha água, como carnes, como leite, como queijo, como os frios e os embutidos de modo geral, são os alimentos que têm uma propensão maior ao desenvolvimento das bactérias, a multiplicação delas. Então, na hora de comprar, esteja atento se a carne está sob refrigeração, está sendo guardada dentro da geladeira, se o seu queijo está dentro da geladeira, inclusive queijo coalho, que é normal aqui no Ceará. A gente vê a venda de pessoas que saem na bicicleta com várias peças de queijo coalho e que saem vendendo. Bom, eu quero agradecer aqui a doutora Mazé. A senhora vai ter que voltar em outras oportunidades, porque tem muitas perguntas aqui, centenas de perguntas, não vai dar para atender todo mundo. Pergunta de tudo que é tipo. Eu quero agradecer a presença da senhora, mais uma vez, agradecer a doutora Cassandra Moraes, que é a gerente de qualidade de vida do SESI, dizer que eu fiquei muito impressionado com a sua entrevista e nós vamos ter outras oportunidades para discutirmos mais esse assunto. Será um grande prazer participar. Bom, obrigado pela audiência. Fiquem com Fernando Maia Louro Maitino Holanda, um dos mais acreditados do programa do Rádio Cearense. Obrigado a todos, fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção. Para uma vida saudável, pequenas mudanças de hábitos podem fazer uma grande diferença. Faça exercícios físicos. Inclua frutas e verduras na sua alimentação. Não fume e mantenha sua saúde em dia. Para uma vida saudável, conte com quem entende de saúde. Conte com a Pronto Clínica. Atendimento médico, fisioterápico, ultrassonográfico e laboratorial. Pronto Clínica. Ligue 3291-2121, Avenida L 780, próximo ao Hospital Gonzaga Mota, no José Walter. Agora tem melhores resultados, excelentes prazos, crédito na mão. A Unicred tem mais atendimento personalizado e mais vantagens pra você.
profissional da área de saúde, ou quem vai empreender. A Unicred Fortaleza agora é Unicred Ceará, a união que traz mais vantagens para você. Coopere-se. Ligue 8540121100. A Unicred é mais você.